tanto as comunidades quilombolas quanto indígenas aqui na Amazônia denunciam essas práticas socioambientais que não preservam a floresta, ou que aceleram o processo de degradação ambiental. Só o fato dessas comunidades buscarem manter a floresta em pé a partir da sua cultura é algo muito importante para a formação territorial do Brasil. Existe no imaginário de estrangeiros e de muitos brasileiros que os povos da floresta amazônica são apenas os indígenas, mas a região é diversa. Há mais de 1.000 comunidades quilombolas na Amazônia Legal e um universo de cerca de 3.500 quilombos reconhecidos no país. A palavra quilombo é originária do idioma africano quimbuco, que significa sociedade formada por jovens guerreiros que pertenciam a grupos étnicos desenraizados de suas comunidades. Entre os estados brasileiros que possuem o maior número de comunidades quilombolas estão o Maranhão e o Pará, que têm território no bioma da Amazônia. Os outros dois, Bahia e Minas Gerais. Para falar do tema nesse episódio do Clima Sem Fake, a nossa entrevistada é a geógrafa Maria Malcher, que também é mestre e doutora em Geografia pelas Universidades Federais do Pará e do Ceará, respectivamente. Olá, professora. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de saber como se formaram os quilombolas na Amazônia e qual é a importância da cultura dessas comunidades para a preservação da floresta. Obrigada, Tatiane, pelo convite. Bem, como é que se formam as comunidades quilombolas na Amazônia? Elas têm as suas origens, né, nessa relação transatlântica de vinda dos africanos escravizados e a formação de vários eixos de resistência. Uma resistência é aquela compreensão do quilombo enquanto fuga, né? Aqui na Amazônia, os escritos, eles são denominados de mocambos, mas também tem outras relações, né? Que, por exemplo, da permanência das pessoas escravizadas em fazendas falidas, né, e continuidade da produção agrícola, e até mesmo da compra de terra por escravizados e ex-escravizados. Então, há uma multiplicidade no que se refere a essa territorialização quilombola na Amazônia. Isso faz com que a gente também destaque essa importância da cultura quilombola na preservação da floresta, tanto do ponto de vista sociocultural, ou da compreensão da sociobiodiversidade, né, mas também do ponto de vista da preservação. E aí a gente pode dar vários exemplos aqui, a partir da produção, a partir do diálogo dessas comunidades com a agroecologia, da produção de alimentos, né, orgânicos, da manutenção das matas e rios. Então, tem toda uma relação, né, dessas comunidades, dessas populações, com a preservação das florestas. Então, a importância dessas comunidades, elas perpassam pela, né, manutenção da floresta em pé, a partir das suas estratégias, que mesmo ocupando, né, formam SAFs, sistemas agroflorestais, né, que têm como objetivo a preservação. Qual a importância da cultura quilombola na formação do Brasil e nas questões socioambientais como um todo na nossa sociedade? Ela se intersecciona com outras culturas no nosso país? O acionamento da identidade da cultura quilombola, ela perpassa pelo acionamento da população negra, o que se compreende como cultura negra. Mas nesses espaços, tanto no passado como atualmente, né, você tem as outras culturas que interagem entre si. Então, o quilombo é um território não só multidimensional, mas também de múltiplas territorialidades. O que é importante aqui destacar é que essas comunidades têm esse acionamento, né, da cultura negra, dessa compreensão da cultura negra, das formas de produzir, mesmo que em diálogo direto com a população indígena, sobretudo aqui na Amazônia,
qualquer população que venha para a Amazônia, tanto no passado quanto hoje, como foi, né, o caso dos africanos que vieram na condição de escravizados, não tinha como não dialogar com as populações indígenas que aqui existiam. É por isso que pensar também nessas populações aqui na Amazônia, nessa compreensão de intersecção, né, é um diálogo direto com a própria cultura indígena. Tanto as comunidades quilombolas quanto indígenas aqui na Amazônia denunciam essas práticas socioambientais que não preservam a floresta, ou que aceleram o processo de degradação ambiental. Essas comunidades também vêm denunciando e também trazendo as suas percepções sobre as mudanças climáticas. Né, esse tempo muito forte de discussão sobre as mudanças climáticas e o que fazer, né, você também tem essa contribuição da percepção da cultura quilombola em relação a essa temática. Só o fato dessas comunidades buscarem manter a floresta em pé a partir da sua cultura é algo muito importante para a formação territorial do Brasil. Quais são os principais desafios que os povos quilombolas enfrentam? Eu avalio como um grande desafio a titulação de suas terras. É um grande caminho a percorrer, já tem um grande caminho percorrido, né, desde a promulgação do artigo 68, que vem reconhecer esse direito, né, das comunidades quilombolas a titularem as suas terras. Você também tem esse desafio da manutenção dessa população no território, e aí isso entra na dimensão da própria segurança alimentar e nutricional desses povos, ou seja, a busca de novas oportunidades. No geral, nesses territórios, a educação ela não é verticalizada, ela é espacializada, mas não é verticalizada, e aí para você cumprir a verticalização da educação, terminar a educação básica, cursar um nível superior e uma pós-graduação, você tem que sair do território, então isso também é um desafio, né, para a juventude quilombola. Atualmente, se você for perguntar para as lideranças quilombolas, o maior desafio é a não titulação das terras quilombolas, ou então esse processo de expropriação dessas terras a partir de várias questões, seja pela venda, pela não manutenção da família na terra. Então, são coisas que vêm ao longo do tempo. Em uma de suas publicações sobre o feminismo negro amazônico, é destacada a presença histórica na Amazônia de mulheres quilombolas na luta pelo reconhecimento de seus territórios, como também da exploração delas através do trabalho doméstico. Qual é o papel deste matriarcado na formação da Amazônia? Esse estudo, na verdade, é um pequeno estudo a partir da observação do que a gente chama aqui de movimento de mulheres negras na Amazônia, né, tentando perceber essas especificidades do próprio movimento de mulheres negras na Amazônia, a partir da contribuição do passado e do presente. Você percebe essa presença da mulher negra na historiografia paraense e também na historiografia de outros estados da Amazônia. Essa relação também das taieiras ou das lavadeiras aqui na cidade de Belém, que compravam alforrias, né, para as pessoas que ainda estavam em processo, né, de escravidão. Esse estudo é muito nessa contribuição que vem da visibilidade, né, da mulher negra amazônica, e esse atravessamento do serviço doméstico, porque muitas dessas mulheres, elas estavam e estão no serviço doméstico. E ainda há essa relação campo-cidade, né, rural e urbano, a jovem vir para uma casa de família, naquela dimensão, né, você vai morar com a pessoa aí e vai trabalhar no serviço doméstico. Então, é muito essa relação mesmo que a gente coloca, né, no estudo, que eu ouvi várias vezes, né, olha, tu vais lá para o quilombo, tu vais lá para o quilombo, traz uma menina para morar comigo. Aí eu ficava assim, nesse sentido, né? Então, hoje ainda é muito presente essa relação.
mas a gente vai desconstruindo essas questões através, sobretudo, da educação, a reserva de vagas para indígenas e quilombolas conquistadas aqui na Universidade Federal do Pará e em outras universidades do estado. Esses adolescentes vêm para cursar o ensino superior e terminar o mestrado e o doutorado, né? Por isso a importância da verticalização da educação nesse sentido. E se a gente vai falar de visibilidade das mulheres negras na Amazônia, né, que elementos fazem parte dessa dimensão? E aí entra essa dimensão do trabalho doméstico. A maioria de nós somos fruto ou ainda estamos, né, no trabalho doméstico nesse sentido. Muito obrigada, professora. A sua entrevista foi uma aula de história, de geografia, que a gente precisa tanto. E até fazer uma última pergunta. Seria importante nós, como brasileiros, começar a reaprender a história do país, trazendo elementos da comunidade quilombola, indígena, para a gente poder entender melhor o que é ser brasileiro, o que é o Brasil? Acho que vale a pena lembrar a importância da implementação da Lei 10.639, que é a alteração, né, da LDB, do artigo 26A da LDB, que foi alterado em 2008, pela 11.645, que traz essa dimensão, né, do estudo da história e cultura africana e indígena. A Lei 10.639, ela vem trazer essa dimensão valorativa, né, de você evidenciar a representação, sobretudo para a criança negra e para a criança indígena, né, de dizer que, olha, você já tem jornalistas negros, você tem juízes negros, nesse sentido, porque a representação é importante, e também inserir aquilo ou cultivar aquilo que a gente sempre coloca na dimensão de fomentar a autoestima individual e coletiva, né, da população negra, individual da pessoa, né, e coletiva nesse sentido. Mas o fortalecimento da Lei 10.639 e trabalhar práticas educativas antirracistas é muito importante. E aí a gente percebe essa dimensão também da educação antirracista para além, né, do ambiente escolar, em outros espaços, né, da sociedade. Obrigada por essa aula de história, Maria. Obrigada, eu que agradeço a você e ao Instituto Clima Infra pelo convite.